Eles mentiram para você. Desde a escola, nos filmes, nos livros de autoajuda baratos, repetiram a mesma frase exaustivamente até você acreditar que era uma verdade absoluta. Seja você mesmo. Essa é, sem dúvida, a armadilha mais perigosa já criada para manter pessoas medíocres exatamente onde elas estão. Pense um pouco. Quem ganha quando você decide expor todas as suas falhas, suas dúvidas, seus medos e suas inseguranças em uma bandeja de prata para o mundo? Certamente não é você. O mundo lá fora não é o colo da sua mãe. O mundo é um ambiente competitivo, hostil e muitas vezes cruel, onde a percepção de fraqueza é o primeiro convite para o desrespeito. A sociedade moderna vende a ideia de autenticidade como se fosse uma virtude sagrada. Dizem que você precisa ser transparente, que deve chorar quando tiver vontade, gritar quando sentir raiva e confessar que não sabe o que está fazendo quando estiver perdido. Eles chamam isso de coragem. Maquiavel chamaria de estupidez. A verdade brutal que ninguém tem coragem de dizer é que o você mesmo atual pode não ser bom o suficiente. Se o você mesmo é preguiçoso, instável, inseguro ou excessivamente emotivo, por que diabos você faria propaganda disso? Expor essas características não cria conexão, cria repulsa. As pessoas no fundo não querem a sua verdade nua e crua, elas querem a solução que você representa. Elas querem segurança, competência e força. Imagine que você está em uma mesa de cirurgia, prestes a ser operado. O cirurgião entra na sala. Ele decide ser autêntico. Ele olha para você e diz: "Sabe, hoje eu não estou me sentindo muito confiante. Briguei com minha esposa, estou com medo de errar o corte e sinceramente não sei se sou a melhor pessoa para fazer isso, mas vou tentar ser eu mesmo." Você sentiria empatia pela humanidade dele? Não. Você sentiria pânico. Você quereria sair correndo daquela sala. Naquele momento, você não quer um ser humano autêntico. Você quer um Deus infalível. Você quer uma máscara de competência absoluta. Você exige que ele esconda o eu inseguro dele e apresente o eu profissional que resolve o problema. Agora, entenda que a vida é essa mesa de cirurgia. Todos os dias, em todas as interações, as pessoas estão procurando alguém que segure o bisturi com firmeza. Se você tremer porque decidiu ser você mesmo, elas vão procurar outro. A autenticidade total é um luxo que apenas quem não tem ambição pode bancar. Se o seu objetivo é ser apenas mais um na multidão, aceito e tolerado pelos amigos que compartilham das mesmas fraquezas, então vá em frente, seja autêntico. Mas se o seu objetivo é poder, respeito e ascensão, a autenticidade irrestrita é um veneno. Quando você mostra todas as suas cartas, você se torna previsível. E no jogo do poder, ser previsível é ser vulnerável. Um líder que demonstra dúvida constante perde a lealdade dos seus seguidores. Um parceiro de negócios que confessa todas as suas dificuldades financeiras perde a alavancagem na negociação. Um amante que demonstra carência excessiva perde o desejo do outro. O mistério é um componente fundamental do respeito, e não existe mistério em quem é um livro aberto. Você precisa entender a natureza humana como ela realmente é, e não como você gostaria que ela fosse. As pessoas julgam o tempo todo. Em milésimos de segundo, elas decidem se você é uma ameaça, um aliado útil ou alguém irrelevante. Se a sua autenticidade mostra alguém irrelevante, é assim que você será tratado. O respeito não é dado a quem pede por favor ou a quem se mostra frágil. O respeito é conquistado por quem demonstra domínio. Domínio sobre a situação e, principalmente, domínio sobre si mesmo. Deixar de ser você mesmo não significa mentir compulsivamente, significa editar a sua existência. Significa ter o controle férreo de filtrar o que sai da sua boca e o que transparece no seu rosto. É a disciplina de sentir medo, mas projetar coragem.
de sentir raiva, mas projetar calma, de sentir incerteza, mas projetar decisão. Isso não é falsidade, isso é maturidade. A criança chora quando quer, ri quando quer e fala o que vem à cabeça. Nós perdoamos a criança porque ela não tem responsabilidades. O adulto que age assim é visto como desequilibrado. Crescer, em muitos sentidos, é justamente o processo de parar de ser você mesmo, aquele ser impulsivo e animal, para se tornar o que a situação exige. Maquiavel nos ensina que o príncipe não precisa ter todas as qualidades, mas precisa parecer tê-las. A massa vê a aparência. Poucos têm acesso à realidade. Quando você se recusa a jogar esse jogo em nome de uma suposta honra ou verdade interior, você está escolhendo lutar com as mãos atadas enquanto seus adversários usam espadas. Pense nas figuras históricas que você admira. Pense nos grandes empresários, nos líderes revolucionários, nos ícones do esporte. Você acha mesmo que eles eram eles mesmos o tempo todo? Ou será que eles construíram uma persona? Eles forjaram uma armadura. Quando subiam no palco, entravam na sala de reuniões ou pisavam no campo de batalha, eles encarnavam um papel. Eles matavam o indivíduo medroso dentro deles para dar vida ao ícone que o mundo precisava ver. Eles entenderam que a sua personalidade natural é apenas a matéria-prima, um bloco de mármore bruto e sem forma. O seu trabalho é pegar o martelo e o cinzel e esculpir a imagem que você quer que o mundo veja, removendo tudo aquilo que não serve ao seu propósito, mesmo que essas lascas que caem no chão façam parte de quem você é. Essa conversa mole de aceite-se como você é cria uma geração de pessoas estagnadas que usam sua personalidade como uma muleta para não evoluir. Ah, eu sou assim mesmo, sou explosivo. Não, você é destreinado. Eu sou tímido, é o meu jeito. Não, você carece de habilidades sociais que poderiam ser aprendidas se você parasse de defender sua fraqueza como se fosse um tesouro. Ao se apegar rigidamente a quem você é hoje, você assassina quem você poderia ser amanhã. O mundo respeita o esforço, a transformação e a superação. Ninguém respeita a estagnação disfarçada de autenticidade. Pare de tratar seus sentimentos momentâneos como fatos inegociáveis. Se você acorda sem vontade de trabalhar, o você mesmo ficaria na cama. A imagem de respeito que você quer criar, levanta e trabalha. Se você sente vontade de responder a um insulto com baixaria, o você mesmo gritaria. A imagem de poder que você almeja sorri e ignora, pois sabe que leões não perdem tempo com a opinião das ovelhas. Cada vez que você escolhe a disciplina em vez do impulso, você está, tecnicamente, deixando de ser você mesmo para se tornar algo maior. Você está sacrificando o conforto da sua natureza, falha em troca do poder de uma reputação sólida. Entenda que o julgamento alheio é inevitável. Você será julgado de qualquer forma. Se for autêntico e medíocre, será julgado como um fracasso simpático. Se construir uma imagem de força e competência, será julgado como alguém a ser respeitado e temido. A escolha é sua. Mas lembre-se, não há prêmio de consolação para quem foi verdadeiro e perdeu tudo. A história não lembra dos sentimentos das pessoas. A história lembra dos seus feitos e da imagem que elas projetaram. Portanto, mate o seu eu fraco. Silencie a voz da insegurança que quer confessar tudo para buscar aprovação. Enterre a necessidade infantil de ser compreendido por todos. Ninguém precisa compreender a sua essência, eles só precisam respeitar a sua presença. E a presença não se constrói com transparência excessiva, mas com uma arquitetura cuidadosa do que você permite que os outros vejam. Agora que você entendeu que a sua essência interna não é o seu maior ativo, mas sim algo que deve ser protegido e filtrado, surge o problema prático.
Se você não pode confiar na transparência para ganhar o mundo, e se o que você sente internamente não deve ser o que guia suas ações externas, o que exatamente as pessoas devem ver quando olham para você? Como garantir que, ao esconder suas fraquezas, o que sobra visível não pareça falso, mas sim poderoso? Se a realidade interna não importa para o público, o que faz com que eles acreditem cegamente naquilo que você decide mostrar? Você pode ser a pessoa mais inteligente, capaz e honesta que já pisou nesta terra. Mas se ninguém perceber isso nos primeiros 5 segundos em que coloca os olhos em você, nada disso importa. Absolutamente nada. Vivemos sob a ditadura dos olhos. A biologia humana foi programada há milhares de anos para julgar o livro pela capa. E não adianta espernear dizendo que isso é injusto ou superficial. É um mecanismo de sobrevivência. O cérebro humano é preguiçoso. Ele busca atalhos. Ele olha para você e precisa categorizar instantaneamente amigo ou inimigo, líder ou seguidor, perigo ou oportunidade, alguém que merece atenção ou alguém que deve ser ignorado. Essa decisão acontece antes mesmo de você abrir a boca para dizer bom dia. A supremacia do parecer sobre o ser é a lei fundamental da selva social. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando provar o seu valor através do trabalho duro, esperando que, eventualmente, o mundo reconheça a sua essência brilhante, escondida sob uma camada de desleixo, má postura e comunicação hesitante. Elas acreditam na meritocracia da alma. Elas acham que o conteúdo é rei. Elas estão erradas. O conteúdo é importante para manter a posição, mas a embalagem é o que abre a porta. Se a embalagem não vender a ideia de poder, ninguém vai se dar ao trabalho de verificar o que tem dentro. Niccolò Maquiavel escreveu que todos veem o que você parece ser, mas poucos sentem o que você realmente é. E esses poucos que conhecem a sua verdade não ousarão contrariar a multidão que julga pela aparência. A realidade, para a grande massa, é aquilo que ela consegue ver. Se você parece um rei, será tratado com a reverência de um rei, mesmo que o seu reino seja uma ilusão. Se você parece um servo, será tratado com desdém, mesmo que tenha o intelecto de um sábio. Entenda que a percepção é a única realidade que existe nas relações humanas. Não existe uma máquina de raio-x que mostre o seu caráter ou a sua competência técnica para quem passa por você na rua ou senta à sua frente em uma negociação. O que existe são sinais. Você é uma torre de transmissão ambulante, emitindo sinais o tempo todo. O corte do seu cabelo, o ajuste da sua roupa, o tom da sua voz, a maneira como você ocupa espaço na cadeira, a firmeza do seu olhar. Tudo isso conta uma história. A pergunta é: você é o autor dessa história ou você deixou a caneta na mão do acaso? A maioria das pessoas se veste e se porta de forma aleatória, baseada no conforto ou no hábito, e depois reclama que não é levada a sério. Elas estão transmitindo estática, ruído e confusão, mas esperam ser sintonizadas como um canal de alta definição. Criar uma imagem de respeito não é sobre vaidade. Vaidade é se preocupar com a aparência para se sentir bonito. Estratégia é cuidar da aparência para controlar o resultado de uma interação. Quando você entra em um ambiente com a postura ereta, vestido de forma impecável e com um semblante impenetrável, você está hackeando o cérebro das pessoas ao seu redor. Você está acionando gatilhos mentais de autoridade. As pessoas tendem a obedecer, concordar e seguir quem aparenta saber o que está fazendo. É o efeito halo. Se você parece organizado e bem-sucedido por fora, o cérebro alheio assume automaticamente que você é competente, inteligente e confiável por dentro. Você ganha o benefício da dúvida sem ter feito nada, apenas por parecer. Pense no golpista genial e no gênio incompreendido. O golpista não tem nada a oferecer, não tem conteúdo, não tem verdade.
Mas ele estuda a arte do parecer. Ele fala com convicção, veste-se como os ricos, anda com a certeza de quem é dono do lugar. E o que acontece? As portas se abrem, o dinheiro aparece, as pessoas confiam nele. Agora olhe para o gênio técnico que não cuida da imagem. Fala baixo, gagueja e se veste como um adolescente. Ele tem a solução para todos os problemas, mas ninguém o escuta. Ele é interrompido nas reuniões. Ele é passado para trás nas promoções. O mundo não é justo. O mundo é visual. O golpista entendeu o jogo. O gênio o ignorou. Não estou dizendo para você ser um golpista, estou dizendo para você não ser ingênuo. Se a aparência tem o poder de vender o vazio, imagine o estrago que ela pode fazer quando está a serviço de alguém que realmente tem competência. Torna-se uma arma nuclear. Há um poder quase místico em vestir a pele do personagem que você deseja ser. Atores sabem disso. Quando vestem o figurino, a postura muda, a voz muda, a mentalidade muda. O externo molda o interno. Ao se forçar a parecer confiante, forte e inabalável, você começa a sentir essas coisas. A máscara, com o tempo, adere ao rosto. Não é falsidade, é indução. Você está sinalizando para o seu próprio subconsciente quem ele deve ser. Se você anda de ombros caídos, seu cérebro produz hormônios de derrota. Se você ocupa espaço e levanta o queixo, a química muda. Portanto, a supremacia do parecer não é apenas sobre enganar os outros, é sobre convencer a si mesmo. É sobre alinhar a sua carcaça física com a ambição da sua mente. Muitos rejeitam essa ideia dizendo que o que importa é o que está no coração. Isso é poesia, não é vida real. No mundo dos negócios, da política e das relações sociais, o que não é visto não existe. A invisibilidade é a morte. Se a sua competência é invisível, ela é inútil para a sua ascensão. Você precisa tangibilizar o abstrato. Se você é organizado, sua mesa e sua roupa devem ser geometricamente perfeitas. Se você é criativo, seu estilo deve ter um toque de ousadia calculada. Se você é autoridade, sua voz não pode tremer. Cada detalhe visual é uma evidência que você planta na cena do crime para que o júri, que é a sociedade, chegue à conclusão que você quer. Não deixe margem para interpretações erradas. O mundo vai preencher as lacunas do que não sabe sobre você com suposições. Se você não fornecer a narrativa visual correta, eles inventarão uma, e geralmente será uma que não te favorece. Se você parece cansado, vão assumir que está fracassando. Se parece ansioso, vão assumir que está mentindo. Se parece desleixado, vão assumir que seu trabalho é ruim. Assuma o controle total da sua superfície. Torne-se um mestre da semiótica pessoal. Faça com que cada centímetro da sua imagem pública grite exatamente a mensagem que você quer enviar, sem ruídos, sem contradições. Lembre-se de que a reputação chega antes de você. E a reputação é construída sobre o que foi visto, não sobre o que foi sentido. As lendas são criadas visualmente. Os grandes ícones da história são lembrados por símbolos. O chapéu de Napoleão, a túnica de Gandhi, o terno preto de Steve Jobs. Eles simplificaram a sua existência em uma imagem digerível e memorável. Eles se transformaram em logotipos humanos. Eles entenderam que, para serem imortais na mente das pessoas, precisavam deixar de ser humanos complexos e contraditórios para se tornarem imagens estáticas e perfeitas. Abrace a superficialidade como uma ferramenta profunda. Pare de lutar contra a correnteza da natureza humana e comece a nadar a favor dela. Dê aos olhos das pessoas o espetáculo que elas desejam, e elas te darão o poder que você deseja. Faça o seu parecer tão forte, tão polido e tão blindado, que o seu ser fique protegido lá no fundo, operando as alavancas em segurança. Deixe que a imagem vá na frente, abrindo caminho na mata fechada com um facão.
enquanto você caminha tranquilamente pela trilha que ela abriu. Mas cuidado! Construir uma imagem forte e imponente é apenas metade da batalha. O que acontece quando o cenário muda drasticamente e aquela imagem de força rígida e imutável que você criou deixa de ser útil e passa a ser um alvo fácil? Como sobreviver quando a estratégia que te trouxe até aqui se torna a âncora que te impede de avançar? A coerência é a virtude dos tolos. Escute bem o que vou dizer, pois isso vai contra tudo o que seus pais, seus professores e os líderes religiosos ensinaram a você durante toda a sua vida. Eles disseram que você deve ter uma palavra só. Disseram que você deve ser a mesma pessoa no escuro e na luz, na guerra e na paz. Disseram que ter duas caras é uma falha de caráter imperdoável. Eles mentiram. A rigidez de caráter, essa teimosia em ser sempre igual, independentemente das circunstâncias, não é uma virtude, é uma sentença de morte. Na selva de concreto em que vivemos, o animal que não se adapta ao ambiente é devorado. O camaleão não muda de cor porque é falso ou mentiroso. Ele muda de cor porque quer continuar vivo. Se ele decidisse ser autêntico e manter uma cor verde brilhante em cima de uma pedra cinza, ele seria o jantar de alguém em 5 minutos. Você, com sua obsessão por manter sua integridade intacta em situações que exigem jogo de cintura, está fazendo exatamente isso, pintando um alvo nas suas costas. O conceito de flexibilidade moral assusta porque fomos condicionados a ver o mundo em preto e branco, bom ou mal, certo ou errado, verdade ou mentira. Mas o mundo real, o mundo onde o dinheiro muda de mãos e o poder é decidido, é pintado em infinitos tons de cinza. Nicolau Maquiavel nos presenteou com a metáfora mais brilhante sobre sobrevivência política já escrita, a do leão e a da raposa. O leão é forte e feroz e capaz de destruir qualquer inimigo com um golpe de pata, mas ele é incapaz de perceber as armadilhas escondidas no chão. Ele cai no buraco cavado pelo caçador porque confia apenas na força bruta. A raposa, por outro lado, é astuta, desconfiada e conhece cada buraco e cada armadilha do terreno, mas ela é fisicamente fraca e não consegue se defender se for cercada por lobos. O segredo do poder não é escolher um lado. O segredo é ser os dois. Você precisa ter a flexibilidade mental para alternar entre a besta e o estrategista num piscar de olhos. Haverá dias em que a diplomacia será inútil. Haverá momentos em que sorrir e conversar não resolverá o problema. E a única linguagem que o seu adversário entenderá é a demonstração inequívoca de força e agressividade. Nesses dias, você precisa ser o leão. Você precisa rugir, intimidar e mostrar que é capaz de causar dano. Se você estiver preso à sua identidade de pessoa boazinha e pacífica, você será massacrado. Por outro lado, haverá momentos em que a força bruta será um suicídio. Situações que exigem negociação, sedução, manipulação sutil e acordos de bastidores. Se você entrar nessa sala agindo como um leão, derrubando mesas e gritando ordens, você ativará as defesas de todos contra você. Nesses dias, você precisa ser a raposa. Você precisa ser invisível, insinuante e esperto. O problema da maioria das pessoas é que elas se apaixonam por uma única maneira de agir. O sujeito descobre que é bom em ser agressivo e tenta resolver tudo na base do grito, desde uma disputa empresarial até uma briga com a esposa. Ou então, o sujeito se orgulha de ser honesto demais e conta verdades inconvenientes para quem tem o poder de demiti-lo, achando que sua honestidade será recompensada, quando na verdade ela é vista como impertinência. Pare de ser você mesmo significa pare de ser uma ferramenta de uma função só. Se você tem apenas um martelo, todos os seus problemas parecem pregos. Mas a vida não é feita só de pregos.
Às vezes, você precisa de uma chave de fenda, às vezes de um bisturi e às vezes de um veneno. A flexibilidade moral é a capacidade de abrir sua caixa de ferramentas e escolher exatamente o que a situação exige, sem culpa e sem hesitação. Muitos fracassam porque tentam dobrar o mundo à sua própria moralidade, em vez de adaptar sua moralidade à realidade do mundo. Eles dizem: eu não vou fazer isso porque não é quem eu sou. Ótimo. Fique com a sua identidade e perca a oportunidade. O indivíduo respeitado, aquele que constrói impérios e deixa legados, entende que a necessidade é a mãe de todas as leis. Se a necessidade exige que você aperte a mão de alguém que você despreza para fechar um contrato que salvará a sua empresa, você aperta a mão e sorri. Isso não faz de você um hipócrita, faz de você um adulto pragmático. Se a necessidade exige que você seja implacável e demita um amigo incompetente para salvar a equipe, você o faz. A rigidez moral diria para proteger o amigo. A responsabilidade de poder exige o sacrifício. Essa adaptabilidade exige que você mate o seu ego. O ego adora a consistência. O ego quer gritar: eu sou assim e pronto, porque isso dá uma falsa sensação de estabilidade. Mas a estabilidade é uma ilusão. A deusa Fortuna, como Maquiavel a chamava, é como um rio violento. Às vezes o rio está calmo, às vezes inunda tudo. Quem constrói uma casa rígida na beira do rio morre afogado na primeira cheia. Quem constrói um barco sobrevive. A sua personalidade deve ser esse barco. Ela deve flutuar conforme a maré. Quando os tempos são de paz, você pode se dar ao luxo de ser generoso e transparente. Quando os tempos são de guerra, a bondade se torna uma fraqueza que seus inimigos explorarão sem piedade. Um homem que quer ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre tantos que não são bons. Entenda isso: entrar no mal, quando necessário, é uma ferramenta de preservação. Não confunda flexibilidade com falta de propósito. O seu objetivo final, o seu norte, deve ser inabalável. Onde você quer chegar não muda, mas o caminho muda o tempo todo. Se uma estrada está bloqueada, você não fica parado nela reclamando da injustiça. Você pega um atalho, mesmo que esse atalho seja sujo e escuro. A moralidade flexível é sobre métodos, não sobre metas. É sobre entender que os fins, muitas vezes, justificam os meios, desde que os fins sejam grandiosos o suficiente. Se você quer construir algo que o mundo respeita, você terá que sujar as mãos em algum momento. Não existe monumento de mármore que não tenha sido erguido sobre lama e poeira. A pureza absoluta é estéril, nada cresce nela. Olhe para os grandes políticos, os CEOs de sucesso, os generais vitoriosos. Tente categorizá-los em uma única palavra. Você não consegue. Eles são paradoxos ambulantes. Eles podem ser encantadores num jantar beneficente e absolutamente terríveis numa sala de guerra 30 minutos depois. Eles não sofrem de crise de identidade. Eles dominam a arte da performance situacional. Eles leem o ambiente como um jogador de xadrez lê o tabuleiro. Agora preciso sacrificar um peão. Agora preciso proteger a rainha. Eles não têm apego emocional às peças. Eles têm compromisso com a vitória. Você, ao contrário, tem apego emocional ao seu jeito de ser. Você diz: eu nunca faria isso, com orgulho, sem perceber que essa frase é a grade da sua própria prisão. A sobrevivência exige que você seja fluido. Bruce Lee disse para ser como a água, e ele estava certo em um nível muito mais profundo do que a luta física. A água assume a forma do recipiente. Se você a coloca numa xícara, ela se torna a xícara. Numa garrafa, ela se torna a garrafa. A água pode fluir suavemente ou pode destruir rochas. Ela não tem forma fixa e por isso é indestrutível.
Você deve ser capaz de entrar em um ambiente corporativo rígido e se tornar o executivo perfeito, e depois entrar em um ambiente criativo e caótico e se tornar o inovador disruptivo. Se você tentar ser o executivo rígido no ambiente criativo, será expulso. Se tentar ser o caótico no ambiente corporativo, será demitido. A sua essência não muda, mas a sua apresentação deve mudar. Portanto, pare de lutar contra as circunstâncias. Pare de tentar impor a sua moralidade rígida a um universo que é, por natureza, caótico e amoral. Aprenda a dançar conforme a música. Se a música é uma valsa, não tente dançar funk. Se a música é um rock pesado, não tente dançar balé. A flexibilidade é a inteligência suprema. É a capacidade de suspender o seu julgamento pessoal e fazer o que precisa ser feito. É a habilidade de usar a máscara correta para a festa correta. E lembre-se, quando a festa acabar, você pode tirar a máscara. Mas se você se recusar a usá-la, nem será convidado para entrar. O mundo respeita quem sobrevive, quem vence e quem permanece de pé quando a poeira baixa. E os que permanecem de pé raramente são os teimosos, são os adaptáveis. São as raposas que souberam morder e os leões que souberam se esconder. Agora imagine que você dominou essa arte. Você criou a imagem perfeita, aprendeu a mudar de rosto conforme a necessidade e está navegando o jogo do poder com maestria. Mas há um perigo interno crescendo. Mudar de pele e calcular cada passo gera uma pressão interna vulcânica. O mundo lá fora está sob controle, mas e o mundo aí dentro? Como você impede que a raiva, o medo ou a euforia destruam todo esse teatro cuidadosamente construído no momento decisivo? Tópico 4. O controle das emoções é o verdadeiro poder. Quem te irrita, te domina. Grave essa frase na porta da sua mente e leia-a toda vez que pensar em explodir. A verdade mais humilhante sobre a maioria das pessoas é que elas não passam de marionetes biológicas, dançando conforme as cordas puxadas por qualquer um que saiba apertar os botões certos. Se um comentário maldoso no trabalho estraga o seu dia, você não é dono de si mesmo. Aquele colega invejoso é o seu dono. Se um fechamento ruim no trânsito faz você gritar e perder a cabeça, o outro motorista está no controle da sua pressão arterial e não você. A sociedade nos ensinou que expressar emoções é um sinal de humanidade, uma prova de que temos sangue correndo nas veias. No universo do poder e do respeito, isso é uma fraqueza fatal. O você mesmo adora reagir. Ele adora o drama, o grito, o choro e a euforia desmedida. Mas a imagem que o mundo respeita é feita de gelo, não de fogo. O controle das emoções não é sobre não sentir nada. Você não é um robô e nunca será. O coração vai acelerar, o estômago vai revirar e a raiva vai subir pela garganta como um ácido. Isso é fisiológico. O poder real reside no que acontece no segundo seguinte a essa sensação. A pessoa comum sente e reage imediatamente. O estímulo bate e a resposta sai, sem filtro, sem processamento, sem inteligência. É um arco reflexo animal. Alguém pisa no rabo do cachorro. O cachorro morde. O líder respeitado, aquele que cria uma imagem inabalável, insere um abismo entre o que ele sente e o que ele faz. Ele sente a raiva. Ele reconhece a vontade de destruir quem está na frente dele, mas o rosto dele permanece imóvel. A voz dele não altera 1 decibel. Ele transformou a emoção bruta em cálculo estratégico. Imagine que você está em uma negociação tensa ou em uma discussão de relacionamento. O outro lado levanta a voz, faz acusações, tenta te desestabilizar. Se você levanta a voz de volta, você desceu ao nível deles. Você perdeu a superioridade. Agora é apenas uma briga de 2 descontrolados. Mas se você permanece em silêncio, olhando nos olhos da pessoa com uma calma absoluta, algo aterrorizante acontece.
O silêncio é o som mais alto que existe. A indiferença é a maior ofensa que você pode cometer contra o ego de alguém. Quando você não reage, você sinaliza que aquela pessoa é pequena demais para afetar o seu estado de espírito. Você está dizendo, sem abrir a boca, eu sou uma fortaleza e você é apenas uma brisa passageira. Isso gera respeito imediato e, muitas vezes, medo. E como Maquiavel bem sabia, ser temido é muitas vezes mais seguro do que ser amado. A vulnerabilidade excessiva, tão aplaudida nos dias de hoje, é um convite ao ataque. Quando você chora na frente da sua equipe porque está sobrecarregado, você acha que está gerando empatia, mas na verdade está gerando insegurança. Eles olham para você e pensam, se ele não aguenta, quem vai nos proteger? Quando você estoura de raiva e soca a mesa, você não está demonstrando força, está demonstrando que perdeu a capacidade de argumentar. A falta de controle emocional é a marca registrada da infância. Crianças fazem birra, adultos resolvem problemas. Se você quer ser tratado como uma autoridade, precisa matar a criança birrenta que vive dentro de você e que quer gritar toda vez que as coisas não saem como planejado. Esse controle não se aplica apenas às emoções negativas. A euforia é tão perigosa quanto a fúria. Quantos erros fatais foram cometidos porque alguém estava feliz demais? Na empolgação do momento, você promete o que não pode cumprir. Revela segredos que deveriam ficar guardados e fecha acordos ruins porque o otimismo cegou a sua razão. O você mesmo fica empolgado e fala demais. A imagem de respeito sorri contidamente e guarda as cartas. O otimismo ingênuo é a droga que faz você baixar a guarda. O verdadeiro estrategista mantém um ceticismo saudável mesmo nas vitórias. Ele comemora internamente, mas externamente ele já está pensando no próximo movimento, pois sabe que a sorte é volúvel e o que foi ganho hoje pode ser perdido amanhã. A pessoa que não controla as emoções é um livro aberto escrito em letras garrafais. Qualquer um consegue ler suas intenções. Se você fica nervoso quando mentem para você, as pessoas aprendem a mentir melhor. Se você fica feliz quando te elogiam, as pessoas aprendem a te manipular com bajulação barata. Você se torna previsível. E no jogo da vida, ser previsível é ser caça. O controle emocional te dá o manto da invisibilidade. Ninguém sabe o que você está pensando. Ninguém sabe qual será o seu próximo passo. Essa incerteza deixa os adversários nervosos, faz com que eles cometam erros tentando adivinhar suas intenções. O rosto impassível, a famosa poker face, é uma arma de destruição em massa no mundo corporativo e social. Enquanto todos estão desesperados tentando decifrar o ambiente, você é o único que está observando tudo com clareza, porque sua visão não está embaçada por lágrimas ou por sangue nos olhos. Aprenda a amar a pausa. Aquele silêncio constrangedor que acontece depois de uma pergunta difícil ou de uma afronta. A maioria das pessoas corre para preencher esse silêncio com justificativas, gaguejos ou risadas nervosas. Não faça isso. Habite o silêncio. Deixe o desconforto pesar sobre os ombros da outra pessoa. Use esses segundos para respirar e deixar a onda de emoção passar, para que a razão assuma o comando novamente. É nesses poucos segundos de pausa que as carreiras são salvas e os casamentos são preservados. A resposta imediata quase sempre é um erro. A resposta calculada quase sempre é a vitória. O poder não está na velocidade da reação, mas na precisão da ação. Além disso, o descontrole emocional é exaustivo. Viver à mercê dos seus humores drena uma energia vital que deveria ser usada para construir o seu império. Ficar ofendido cansa. Ficar ansioso cansa. Ficar furioso cansa. É um desperdício de recursos mentais. Quando você decide parar de ser você mesmo nesse aspecto,
e adota a postura de um observador frio da realidade, você economiza energia. Você para de levar tudo para o lado pessoal. Você entende que as ações dos outros dizem respeito a eles e não a você. Você se torna blindado. As flechas são lançadas, mas batem na sua armadura e caem no chão, inofensivas. Você continua caminhando enquanto os outros se desgastam gritando. Há uma soberania silenciosa em ser a pessoa mais calma da sala quando o prédio está pegando fogo. Enquanto todos correm, gritam e culpam uns aos outros, o líder frio avalia as saídas de emergência e traça a rota de fuga. É para essa pessoa que todos olham. É essa pessoa que o mundo respeita. Não o histérico que foi autêntico e entrou em pânico, mas o ator que vestiu a máscara da coragem e liderou o caminho, mesmo que por dentro estivesse tremendo. Lembre-se, o que você sente é problema seu. O que você demonstra é o que define o seu destino. A história não registra o medo dos generais, apenas as ordens que eles deram. Não caia na armadilha de achar que ser frio é ser insensível ou cruel. É sobre ser funcional. É sobre priorizar o resultado acima do seu desejo momentâneo de desabafar. O mundo não é o seu terapeuta. Seus clientes, seus chefes e seus seguidores não estão ali para acolher suas angústias. Eles estão ali pelos resultados que você entrega. Se você quer desabafar, pague um profissional ou converse com o espelho. Na arena pública, vista a sua armadura e não deixe nenhuma fresta aberta. O respeito é uma moeda cara e ela não é paga a quem se desmancha ao primeiro sinal de pressão. O respeito é o tributo pago àqueles que parecem maiores que a vida, inatingíveis pelas mesquinharias do cotidiano. Portanto, domine a sua besta interior. Coloque uma coleira nos seus impulsos. Seja o mestre da sua mente e não o passageiro dela. Quando você conseguir sorrir diante de um insulto e pensar com clareza diante do caos, você terá deixado de ser apenas mais uma pessoa comum e terá se tornado uma força da natureza. A imagem que o mundo respeita é a imagem de quem não pode ser abalado. É a imagem de quem possui o controle absoluto, não sobre o mundo, mas sobre a única coisa que realmente nos pertence: a nossa própria reação. Mas no final das contas, de que adianta toda essa disciplina, todo esse teatro, toda essa frieza calculada e essa imagem perfeitamente construída se ela não te levar a lugar nenhum? Será que vale a pena sacrificar a sua espontaneidade apenas para ser admirado? Como podemos ter certeza absoluta de que essa máscara não é apenas vaidade, mas sim a ferramenta mais eficaz para garantir aquilo que realmente importa no final do dia? Vamos ser brutalmente honestos. O mundo não paga pelas suas intenções. O mundo não aplaude o seu esforço. O mundo não se importa se você foi sincero, se você chorou no travesseiro ou se você sentiu que estava sendo verdadeiro consigo mesmo. A única coisa, a absoluta e única coisa que o mundo avalia, preserva e respeita é o resultado que você coloca na mesa. Essa é a pílula mais difícil de engolir para a geração que foi criada, acreditando que participar é mais importante do que vencer. Não é. Participar é irrelevante se o placar final mostrar a sua derrota. A história é escrita por aqueles que venceram, e ninguém, em nenhum momento da história humana, parou para perguntar se o vencedor estava sendo autêntico enquanto conquistava o império. A validade da sua imagem, de todo esse teatro estratégico que discutimos até agora, é confirmada ou negada exclusivamente pelo que você entrega no final. Muitas pessoas sentem uma culpa tremenda ao adotarem uma postura calculada. Elas sentem que estão sendo falsas ou que são impostoras. Elas pensam, mas se eu não estou sendo eu mesmo, estou mentindo para as pessoas. Esse é o pensamento de quem não entendeu a natureza do dever.
Se você é um líder e a sua equipe precisa de segurança e você veste a máscara da confiança inabalável, mesmo estando com medo, e com essa máscara você guia a equipe através da crise até o sucesso, você não mentiu. Você serviu. O resultado, a equipe salva, o lucro garantido, o emprego preservado, justifica a máscara que você usou. Se você tivesse sido autêntico e compartilhado o seu pânico, o resultado seria o caos. Qual das duas opções é moralmente superior? A honestidade egoísta que leva à ruína ou a falsidade estratégica que leva à salvação? A resposta é óbvia para quem vive no mundo real. O resultado é o grande purificador. Ele limpa todos os pecados da vaidade e da artificialidade. Pense em um cirurgião genial que é arrogante e distante, mas que salva todas as vidas que tocam suas mãos. Pense agora no cirurgião simpático, humano, transparente, que chora com a família, mas que treme na hora da incisão e perde o paciente. Quem você quer operando o seu filho? A resposta é imediata. Diante do sucesso, a personalidade torna-se um detalhe irrelevante. Quando você entrega a vitória, ninguém questiona o método. Quando você resolve o problema impossível, ninguém reclama que você parecia frio ou calculista. Pelo contrário, essas características passam a ser vistas como virtudes. A sua frieza será chamada de foco. A sua falta de transparência será chamada de discrição. O sucesso tem o poder mágico de reescrever a narrativa do seu caráter. A maior falácia que contam para você é que os meios devem ser tão puros quanto os fins. Isso é lindo na teoria, mas impraticável na trincheira da vida. Às vezes, para construir algo grandioso, você precisa usar ferramentas que não são bonitas. Você precisa sorrir para quem detesta, precisa silenciar verdades que causariam danos desnecessários e precisa projetar uma imagem de poder que ainda não possui totalmente. E sabe o que acontece quando essa estratégia funciona? A máscara se funde com o rosto. O fake it until you make it, ou finja até conseguir, não é sobre enganação. É sobre ensaio. Você está ensaiando ser grande até que a grandeza se torne sua segunda natureza. E quando o resultado chega, quando o dinheiro está na conta, quando o prêmio está na estante e o respeito é palpável, ninguém aponta o dedo dizendo que você fingiu. Eles olham e dizem, ele mereceu. O fracasso, por outro lado, não aceita desculpas. Você pode ter sido a pessoa mais autêntica, mais doce e mais transparente do mundo. Se você falhou, se a empresa quebrou, se o projeto afundou, a sua autenticidade será usada contra você. Dirão que você era fraco, que não tinha pulso, que era ingênuo. A sua verdade interior será vista como incompetência. Entenda que a sociedade é utilitarista. As pessoas querem saber o que você pode fazer por elas. Se a imagem que você criou facilita a entrega desse valor, então essa imagem é a verdade funcional. Se o você mesmo atrapalha a entrega desse valor, então o você mesmo é um obstáculo que deve ser removido. Não existe honra em ser um fracassado autêntico. Existe honra em ser um vencedor que soube se adaptar para conquistar o objetivo. Pare de tratar a sua vida como um confessionário e comece a tratá-la como uma missão. Em uma missão, o que importa é cumprir o objetivo. O soldado camuflado não está mentindo sobre sua aparência. Ele está se adaptando para sobreviver e vencer. Você, na selva corporativa e social, deve fazer o mesmo. Se o resultado final é dar uma vida melhor para sua família, construir um legado que perdure ou transformar a sua realidade financeira, então qualquer máscara ética que você usar para chegar lá é válida. A ética não está na transparência da sua emoção, mas na qualidade da sua entrega. Se você prometeu e cumpriu, você foi ético. Não importa se teve que engolir sapos e sorrir amarelo durante todo o processo. Há uma libertação imensa quando você aceita que o resultado é o único juiz.
Você para de se preocupar com a opinião alheia sobre o seu jeito de ser, as fofocas, os julgamentos mesquinhos, as críticas sobre a sua arrogância ou frieza. Tudo isso se torna ruído de fundo, porque você tem a prova concreta do seu valor, os seus resultados. Contra fatos, não há argumentos. Podem não gostar da sua postura, podem achar que você mudou, podem dizer que você não é mais o mesmo. Mas se você está no topo e eles estão lá embaixo, a crítica deles é apenas o som da inveja disfarçada de moralidade. O mundo está cheio de críticos sentados na arquibancada, comendo pipoca e apontando o dedo para os gladiadores na arena. Não dê ouvidos a eles. O gladiador não se preocupa se o golpe de espada foi elegante ou autêntico. Ele se preocupa em permanecer vivo. Além disso, o resultado solidifica a sua identidade. Aquilo que começou como uma imagem projetada, com o tempo e com a validação das vitórias, torna-se quem você é. A confiança que antes era forçada, agora é real, baseada em conquistas passadas. A postura de comando que antes era imitada, agora é natural, forjada na experiência de ter liderado e vencido. Portanto, o resultado não apenas justifica a máscara, ele a transforma em realidade. Você se torna a pessoa que fingiu ser. E essa é a maior vitória de todas, a transformação pessoal através da ação disciplinada. Você matou o seu eu antigo, pequeno e medroso e deu à luz um gigante nutrido pelos frutos do seu sucesso. Não tenha medo de ser julgado por perder a essência. A única essência que importa é a capacidade de evoluir e realizar. Uma árvore é julgada pelos seus frutos, não pela beleza de suas raízes escondidas. Se os seus frutos são podres, ninguém se importa se a raiz era verdadeira. Se os seus frutos são doces e alimentam a muitos, a árvore é considerada boa. Seja uma árvore de bons frutos. Construa a imagem necessária. Faça os acordos necessários, cale as emoções necessárias e entregue o resultado. No final da sua vida, quando você olhar para trás, não vai se orgulhar das vezes em que foi sincero e perdeu oportunidades. Você vai se orgulhar do império que construiu, das vidas que impactou e da segurança que criou. E a máscara? A máscara será lembrada como o rosto de um herói. Este caminho não é para todos. A maioria vai continuar presa na ilusão infantil de que o mundo deve aceitá-las como são, sem esforço, sem filtro e sem adaptação. Elas vão continuar reclamando da sorte, culpando o sistema e invejando aqueles que entenderam as regras do jogo. Mas você, que chegou até aqui, agora tem as chaves do reino. Você entendeu que a autenticidade sem estratégia é suicídio, que a aparência molda a realidade, que a flexibilidade é sobrevivência, que o controle emocional é poder e que no final de tudo, o resultado é a única verdade que permanece. Agora, a escolha é sua. Continuar sendo você mesmo e colher o que sempre colheu, ou criar a imagem que o mundo respeita e conquistar o que sempre sonhou. Se este soco no estômago despertou algo em você, se você cansou de ser apenas mais um rosto na multidão e está pronto para jogar o jogo do poder com as regras reais, você sabe o que fazer. Não seja um espectador passivo da sua própria vida. Deixe o seu like aqui embaixo para mostrar que você faz parte da minoria que entende a realidade. Inscreva-se no canal para continuar recebendo a munição necessária para a sua guerra diária. E o mais importante, deixe um comentário dizendo qual máscara você vai começar a usar hoje para garantir o seu futuro. E não pare por aqui. Tem outros vídeos no canal que vão aprofundar ainda mais essa mentalidade. Vá assistir agora, porque enquanto você descansa, o seu concorrente está se aprimorando. A gente se vê no topo.